Sejam bem-vindos a mais um episódio Setmaier Engenharia Podcast. Hoje nós vamos falar sobre estrutura metálica para obras de alto padrão. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio Jorge, Érica, sejam muito bem-vindos. É um prazer poder receber vocês aqui para a gente falar sobre obras de alto padrão e estrutura metálica, né, que é um assunto que a gente gosta tanto, juntando o que a gente faz muito bem e o que vocês fazem muito bem, tá? Seja bem-vinda, Érica, seja bem-vindo, Jorge. Obrigado. Obrigada, Rafael. A gente gostaria de agradecer esse convite, essa oportunidade de a gente estar nesse bate-papo e que possa ser bem bacana para quem for assistir a gente. Não, vai ser sim. Aqui nós vamos ter assunto aqui interessante que a gente conhecer a história do negócio de vocês, né? Eu acho que o projeto que a gente teve, né, a ideia de fazer esse podcast da Setmaier, Jorge, com fornecedores, é a gente trazer empresas que são alinhadas com o nosso propósito de entregar cada vez um produto de mais qualidade para o nosso cliente e desenvolver o nosso mercado. E eu acho que com a ideia do podcast a gente leva isso tanto para os nossos clientes como para outros fornecedores e a gente vai subir nessa régua, né, cada vez mais. Ô, Érica, começando então o nosso bate-papo, o que eu queria te perguntar, né? Eu acho que é uma história fantástica da empresa de vocês e eu gosto muito quando a gente traz um DNA, né, de construção que vem de gerações, né? Eu acho que a gente até tem que pedir desculpa pro seu pai, que talvez ele tinha que ter sido convidado, tinha que estar aqui do meu lado, que ia ser uma honra, quem sabe a gente não faz um próximo episódio com ele, né? Só por ter a oportunidade dele estar presente, estar vivo ainda, né? Tá fazendo esse tanto de negócio, é muito bom e a gente fica orgulhoso disso. Eu imagino que vocês devem ter muito orgulho dele, dessa história toda que nós vamos contar um pouquinho dela aqui, né? Eu sei que a empresa começou em 1980 com seu pai, José Augusto Florenzano, que fundou a empresa. Conta um pouquinho pra gente como que começou a história da Florenzano, Érica. Então, foi o José Augusto Florenzano que fundou a empresa. Ele é engenheiro civil, não é de Goiânia, ele é do interior de São Paulo, fez faculdade no Mackenzie e logo veio para cá. Lá ele trabalhou em escritórios de cálculo muito bons e logo veio para Goiânia para trabalhar como projetista de concreto e metálico. Sim. E aí surgiu uma oportunidade de ele trabalhar numa fábrica, onde foi que ele resolveu, não, eu quero trabalhar, eu quero ser fabricante de estrutura metálica. Estrutura metálica. Então, em 80, mais ou menos, ele começou a fabricar. Mas a gente costuma dizer que a história com a... Ele fala muito isso, que a história da família com aço começou com o nosso... O Jorge é meu primo, né? Meu primo primeiro. Começou com o nosso bisavô. Ah, porque que o nosso maravilha. bisavô, Agostinho Florenzano, ele trabalhava com... Ele era ferreiro e calheiro. Nossa. Então, a gente fala que a história, na verdade, é secular, né? Sim. Ele tinha uma oficina que chamava Oficina Florenzano 20 de Setembro. Então, meu pai fala que meu pai, né, gostava demais, admirava o avô, muito trabalhador e tal, e ele gosta de falar que a história, na verdade, da nossa família com aço começou há mais tempo. Mais tempo. Aí, ele veio para Goiânia, montou a empresa, né, do jeito, na sequência que eu falei, e trabalhou muitos anos sozinho, assim, ele tinha uma administração, o engenheiro da empresa era ele, Sim. a administração muito enxuta, e nós somos 3 mulheres, ele não tem filho, né? E ele nunca... Depois ele adotou o Jorge, né? Jorge é um Mas pouquinho aí nós vamos mais chegar novo, lá. Agora nós vamos Eu chegar tenho até um parêntese aqui, que meu nome quase foi Agostinho. Então, o Jorge é um pouquinho mais novo só, sabe? Sim. Então, aí eu não tenho um irmão, né? E meu pai nunca falou: você tem que fazer engenharia, você tem que continuar, você tem que vir me ajudar. Meu pai sempre foi muito, meus pais são muito discretos, assim, na parte de opinar, tanto na vida profissional quanto na vida afetiva, né? Isso. E aí eu acho que eu admirava, né? Eu era boa aluna, eu gostava de todas as matérias, mas eu gostava muito de matemática, de física. E aí na hora de escolher, a gente escolhe muito novo, né, o curso. Eu, assim, não tive muita dúvida. Isso, vamos falar, escolhia na nossa época, tá? Hoje a geração já mudou um pouco, já não escolhe tão fácil igual a gente, mas vamos continuar. Então, mas assim, eu acho que no meu subconsciente eu tinha aquela admiração. Meu pai é uma pessoa muito correta, muito trabalhadora, muito dedicada. E eu via, né, a história dele. Ele começou aqui, não tinha nada. E ele foi construindo, sempre com uma vida muito simples, mas com muito... Ele tinha muito sucesso no que ele fazia. Tudo que fazia. E eu escutava as pessoas elogiando, ele passava nos lugares, me mostrava, eu fiz isso aqui, eu calculei esse balanço, eu fiz... Então, eu acho que eu era encantada, né? Igual você já falou, que sua filha é encantada com você. Eu sou muito encantada com meu pai.
A gente tem uma personalidade muito parecida, então a gente tem uns embatezinhos, né? Eu sei O Jorge sofre porque nós somos muito metódicos, muito sistemáticos, capricornianos, os dois. E eu tinha essa admiração e acabou que eu resolvi fazer engenharia, passei nas faculdades que eu prestei fora, mas resolvi fazer aqui. Fez aqui. E já comecei a estagiar com ele. E aí, quando eu comecei a estagiar, essa história, quem me vê hoje, estou muito no meu quadrado ali do financeiro administrativo, como eu falei antes, a empresa era muito enxuta. Sim. Então, eu tive que passar por todos os setores para aprender. Meu pai muito rígido, batia ponto, eu era o exemplo, eu tinha que ser o exemplo da indústria inteira, Maravilha. né? Então, eu não podia bater ponto 1 minuto atrasada e nem sair 1 minuto mais cedo. Era assim, bem rigoroso. E eu tive que passar por todas as etapas. E eu fazia orçamento, fazia proposta. Ele atuava no comercial, a gente não tinha, assim, um comercial desenvolvido. A gente tinha alguns grupos que a gente atendia, a gente sempre tinha E até hoje, né? Goiânia, acho que não tem ninguém em Goiânia já de algum tempo que não conhece seu pai, né? E aí... Não tem um lugar que vai que ele é referência. E aí eu tive que aprender. Aí eu fazia orçamento, fazia compra, recebia os projetos estruturais e detalhava para fabricação, porque hoje a gente tem muito programa bom de detalhamento, né? Assim, e escritórios ótimos de cálculo. A gente começou muito cedo a terceirizar os projetos, mas do jeito que eu recebia os projetos, eu tinha que detalhar todos para passar para a indústria e o montador conseguir ler o que ele tinha que fazer. Tinha que conferir os projetos. Conferir o projeto metálico, aí detalhava para a indústria, aí eu ia para a indústria para fabricar as peças, conduzir a fabricação e depois ia para a obra montar. Por que dava para fazer tudo isso, sendo uma empresa tão enxuta? Porque a gente tinha poucas obras e obras maiores. Então, assim, a gente fazia poucas obras, mas obras de médio e grande porte. Então, dava tempo de eu fazer cada processo. E muda um pouco agora no nosso cenário, né? Mas quando você fala essa história, que eu acho legal, é uma coisa que eu já, sempre quando eu tenho oportunidade, principalmente com os nossos engenheiros, estagiários, eu acho que a gente tem uma turma muito nova que trabalha com a gente, eu falo que assim, eu também tive essa, vamos falar assim, essa virtude de ter o meu pai hoje já é falecido, mas com 16 anos eu já sabia que eu queria mexer com obra. Meu pai era um construtor, vamos falar assim, prático, e eu achava aquilo uma maravilha. Então, a hora que eu tinha 16 anos ali, que vinha às vezes alguns colegas e tal que tinha dúvida, eu nunca tive dúvida. Então, acho que um dos pontos que eu acho que me ajudou muito na minha profissão foi o fato de não perder tempo com dúvida. Eu não tive essa dúvida. Mas, Jorge, vamos partir para um ponto assim, a gente, né, dando uma cronologia nos fatos. Então, entra na estrutura metálica a empresa, e quando que você chega nessa parceria? Porque a Érica já estava lá, você era um pouquinho mais novo, você estava brincando de carrinho ainda, ela já estava trabalhando. Já. E aí você foi fazer engenharia porque você estava nesse meio na família. Como que entrou? Eu sempre tive a referência do meu tio, né? A gente na época não era tão próximo, a gente encontrava de vez em quando, mas ele sempre era uma referência de sucesso, né, para mim. Sim. Eu acho que desde cedo eu queria aquilo. E até comentando com a Érica, ontem eu contei que eu desenhava muito casa. Desde criança, eu não desenhava outra coisa, era só casa. Sim. Então cheguei para prestar vestibular, para mim era engenharia. Fazer casa. Era fato. Era fazer casa. Eu quero fazer casa. Eu nem sabia que o engenheiro, na verdade, não desenhava. Mas, enfim. Então, essa referência do meu tio foi muito forte. Entrei na engenharia em 2005. Na UFG, e em 2007 a Érica me chamou, né? Tive essa oportunidade de entrar na empresa, eles tinham uma vaga lá e eu entrei, né? Sou muito grato a eles pela oportunidade, né? E daí a gente começou, aí eu comecei igual a Érica, indústria. Passou em todas as etapas. Primeiro aprender ler. Mas ele não tinha que bater ponto mais, viu? Ele já entrou como um cargo de confiança. É bom, hein? Você chegou em outro momento. Eu nunca fui bom pra acordar cedo. Você tem esse Meu tio me ligava às 7 horas. Nós não marcamos um episódio pro primeiro horário, né? Um pouquinho mais tarde. Mas enfim, então eu passei também pela indústria. A gente começa, todo estagiário lá começa na indústria. Sim. Eu olhava aquelas pranchas ali, aquilo ali pra mim era grego. Eu tava no 2º, 3º ano da faculdade, a gente não tinha nem entrado em projeto ainda, então não sabia ler projeto, né? Então começava com isso na indústria, sempre foi. Vai pra indústria ver o que é aquilo ali, o que é a fabricação. Aprende a ler projeto de fabricação, depois aprende a ler projeto de montagem, e aí vai. Né? Então,
os primeiros anos foram bem difíceis, assim, de não ter o conhecimento que precisava para estar ali, né? E sempre meu tio confiava muito em mim, né? Ele sempre confiou demais. Ele confia, mas exige, né? Exige muito. Não deixa de... E aí, nessa, eu fui passando por outras, né, outras fases, né, tanto de empresa quanto de nicho lá dentro, que a gente foi adaptando até eu chegar hoje. Então você fez engenharia, formou e você sempre trabalhou com Eu nunca fiz outra coisa. Você nunca fez outra coisa, não, maravilha. Não. Então você nunca fez um currículo. Não tem. Pois é. Olhar meu currículo só estrutura metálica. Quando eu falo fez um currículo, é aquele documento mesmo. Esse aqui é meu currículo que eu quero ser contratado. Você não fez. Esses dias eu comentei isso, a gente contratando um engenheiro essa semana, e eu tava lendo o currículo dele, e eu falei, cara, interessante, eu nunca fiz um currículo também. Eu fiz estágio na MB Engenharia, eu trabalhei com meu pai um tempo, e o meu pai, como ele era prático, mas ele sempre tinha assim, Rafael, aqui tá muito pequeno para você, eu vou arrumar um estágio numa empresa maior. Eu fui fazer estágio na MB Engenharia, na época com o Marcelo Borba, que foi uma escola, né, de engenharia. E então eu fiquei 3 anos com ele, 2 anos com meu pai, e eu saí já formado, na MB já me contratou. Eu fiquei um tempo na MB como engenheiro, depois saí e já montei a empresa. Então eu não fiz um currículo também. Por isso que eu falo que eu acho que essa questão da gente não ter a dúvida e você já encaixar em alguma coisa ajuda você ter um pouco de facilidade, né? Porque às vezes hoje no mercado a gente vê muitos jovens que chegam ali no momento de escolher ainda não tem essa percepção do que vai fazer. Mas eu penso assim, né? Quando a gente vai falar de estrutura metálica, e eu posso falar isso com propriedade, né? Que eu já acompanho aí, a gente tá com 25 anos aí de CNPJ fazendo obra, eu imagino que a gente tem percebido muitas mudanças no mercado. E hoje, vocês, por exemplo, a gente fala que o nosso podcast é voltado para quê? Residências de alto padrão e obras de luxo. E a gente percebe o quê? Que lá na empresa, na Florenzano, o seu pai, ele desenvolveu muito mais um lado industrial, né? Fazer obras de indústria, obras maiores, e depois vocês entraram fazendo uma parceria e começando entrando em obras residenciais. Eu sei que as obras residenciais, a maioria que vocês atuam são obras grandes, né? A gente fala, até deu o nome de mega obras aí que a Setmaier faz. E aí como que vocês começaram a ir para esse ramo das obras residenciais com a Florenzano, que depois surgiu, eu acho que desse negócio vocês criaram a empresa nova que é a True Steel, né? Isso. Conta um pouquinho pra gente. Então, Rafael, conforme igual eu te falei, a gente antes tinha um grupo de clientes que estavam sempre passando obras grandes para nós, médio e grande porte, sempre. A gente trabalhou muito com grupos como Jorlan, Sevel, Govesa, porque o mercado das concessionárias... Teve uma época que foi foi um boom, assim. Então, a gente não tinha organização, equipe e tempo para atender quando um cliente procurava a gente para uma obra menor, uma obra de pequeno porte. Que era fora do nicho, né? Tipo assim, nossa, eu tenho que mudar tudo aqui para fazer isso. Então, né? assim, a gente sabia dessa demanda, mas a gente não tinha ainda parado para se organizar para isso. Sim. Num determinado momento, no ambiente que a gente tem, às vezes, de instabilidade política, econômica, a gente começou a perceber que quando o mercado da construção sofria, a gente viu uma possibilidade de não sofrer tanto se a gente tivesse como atender também as obras pequenas. Sim. E aí o grupo, a gente falou assim, então vamos fazer o seguinte, o grupo Florenzano vai ter a Florenzano, a gente se organizou, a gente falou, a Florenzano vai ficar com as obras comerciais, industriais, e vamos criar a True Steel para as obras menores? Então, a princípio, a True Steel não era focada no residencial. Hoje, se você entrar no nosso site da True Steel, você já entrou no nosso site, já clicou no play, viu que tem até a musiquinha? Então, eu vou te ser sincero, eu não entrei no site. Então. Eu acho que eu tô ficando assim da nova geração que não usa mais o site. Então, você já tá lá na frente. Mas eu vou conhecer o site. Inclusive, esses dias eu tava olhando e falei, gente, o site da Setmaier precisa ser renovado, porque tem tantos anos que ele tá igual. E eu acho que assim, hoje realmente as pessoas modernizando para Instagram tá dominando. TikTok, YouTube, mas eu te prometo que eu vou entrar nesse site hoje ainda. Um site com ar um pouco sofisticado para mostrar que essa empresa estava ali para atender o alto padrão. E quando que foi assim um momento que eu acho que virou a chave? Na pandemia.
Porque na pandemia teve aquele, assim, as obras comerciais, industriais, a gente sentiu. Parou mas praticamente. as obras residenciais, né, explodiram. Né? Todo Pronto. mundo querendo ir para os condomínios, todo mundo. E aí a gente viu esse gargalo, assim, muita construtora, muito cliente, que mexer com estrutura metálica, porque o prato. Serralheiro. Entendeu? Aí a gente falou, será que a Tal gente do não serralheiro. pode pegar os valores da empresa, que a gente sempre teve os valores de excelência, de eficiência e de responsabilidade, e levar isso também, mostrar para o cliente que isso é importante? Não é porque, não, mas é Sim. só um pergolado. Mas como é que você quer receber esse pergolado? Mas é só cobertura, mas como é que você quer receber essa cobertura? E depois o pós-obra? Porque, assim, uma coisa que a gente já conversou, né, Rafael? É que, assim, problema em obra, intercorrência em obra, a gente faz de tudo para minimizar. Mas existe, acontece. Existe. Então, o que a gente quer mostrar para vocês, né, você cliente como construtor e o nosso cliente final, é que se acontecer, a gente vai resolver, né? Exatamente. Então, assim, aí foi daí que a True Steel surgiu, e no momento que a arquitetura começou a mudar, a gente começou a... os arquitetos começaram a incorporar mais elementos metálicos, né? Gostar mais dessa mistura de elementos, né? Do concreto, com aço, com madeira, e também a ter mais confiança de que podia projetar algumas... Hoje em dia ainda tem, assim, são poucas obras inteiras em aço, da estrutura inteira em aço. Sim. Mas os detalhes já tem bastante. Tem bastante. Então foi assim. E se você pensar, Jorge, que é assim, né? Te interrompendo aí, mas quando você fala da pandemia, vamos falar de questão de valores. Hoje, tem galpões industriais que são mais baratos que as casas que nós estamos fazendo. Com certeza. Né? Com certeza. Mas você ia falar, o que você ia comentar? Eu ia falar que você falou do serralheiro, e nessa mesma época, né, que a gente resolveu abrir a True Steel, a gente viu muita empresa ou pessoas, serralheiros pequenos, né, crescendo, e a gente estava perdendo espaço no pequeno porte, né? Sim. Sempre voltado para o médio e grande porte, mas em alguns momentos de crise, esses grandes grupos não tinham as obras para a gente. Então, a gente viu a oportunidade, né, eu e a Érica, de antes até das residências, tá? Sim. Em 2017, né, por aí, a gente viu a necessidade, não, vamos entrar, porque a gente sabe fazer, a gente tem experiência. E às vezes a gente via muita coisa errada, né, sendo feita, né, não criticando, né, o serralheiro prático, mas a gente já tinha um conhecimento de engenharia, de indústria, e eu achei que era uma vantagem muito grande para o cliente final, mesmo no pequeno porte, ter uma empresa de confiança. Sim. Né, um ponto que eu sempre coloco, o Érica, que e eu acho que isso é o que mais a gente está fazendo hoje na Sete Maia, inclusive os podcasts é uma parte desse planejamento, que é a gente agregar valor ao que a gente faz. Então, por exemplo, quando eu vejo uma empresa fazendo estrutura metálica no porte que vocês estão fazendo, tendo 2 engenheiros civis à frente do negócio, o cliente tem que entender que isso tem um valor agregado muito alto. O que eu vejo hoje? Eu sempre falo isso, né, nas obras, no dia a dia, com um monte de engenheiro, equipe que a gente trabalha dia a dia, que o mercado da construção civil, ele vende muita informalidade. Então, por exemplo, você pega uma empresa de impermeabilização, a maioria das empresas de impermeabilização de Goiânia hoje quase não tem engenheiro. Por quê? Porque foi um aplicador de manta que ele resolveu montar um CNPJ e virou. Aí quando entra uma empresa de impermeabilização que tem um engenheiro civil, que tem um planejamento, o produto dele tem que ser mais caro, porque o cliente tem que entender aquele valor. Então hoje, o que eu tenho feito de conscientização, tanto para valorizar a marca da Sete Maia, como dos parceiros que entram, a hora que eu estou contratando uma diferença de um serralheiro para uma empresa, para o porte do meu negócio, é como eu estou dizendo. Mais uma vez, igual você disse aí, eu não quero desvalorizar o serralheiro prático que faz um portão, porque eles são muito importantes. Mas a hora que eu vou fazer uma residência de 2.000 metros quadrados que eu faço hoje, que a gente está com várias obras aí acima de 1.000 metros, eu não posso me dar o luxo de levar uma empresa que não tem uma qualidade para o meu negócio. Suporte, né? Porque o meu trabalho, que é fazer a gestão e a administração, eu tenho que levar os melhores. Né? Então isso é um dos pontos que eu sempre falo assim, que traz esse valor. Né? E acho interessante desenvolver tanto focado em cima do que vocês fazem. Né? E aí o seguinte, Jorge, quando a gente começa a falar então de residência, então
a gente começa a aplicar esse modelo, né, da estrutura metálica. A gente sabe que, eu acho até pelo jeito que foi concebida aí as obras mais antigas, né, que a gente tem uma percepção clara, pelo menos aqui Goiás, Distrito Federal, que tem um apreço mais pelo concreto, principalmente Brasília, né, que quase que você não vê tanta estrutura metálica lá, é só concreto do Oscar Niemeyer. Então, você tem um desafio de começar a fazer essa mudança cultural, né? E aí, a minha pergunta é, como que vocês hoje, se vocês vocês estão se preparando, vocês têm um material próprio, como que vocês têm feito essa divulgação para o quê? Para levar as vantagens da estrutura metálica em comparação com alguns itens com concreto? Primeiro que assim, o mercado ele vem amadurecendo, né, com a estrutura metálica já há um bom tempo. Sim. A estrutura metálica não é novidade, né? E a tendência mundial e do Brasil também, e está chegando na nossa região já tem um tempo, é os arquitetos especificarem, né, começarem com a especificação, né, indicarem, querer ver a viga I, querer ver o perfil I nas suas obras, né? O que a gente tem feito? A gente desenvolveu aí um tempo atrás, até por uma demanda de um cliente de Brasília que queria fazer uma obra de estrutura metálica e não tinha confiança de fazer a obra, tinha medo de fazer. Eu nunca fiz, eu não sei como é que vai. Uma construtora de Brasília nos chamou para fazer um workshop, lá foi o primeiro que a gente fez, com os principais escritórios de arquitetura de lá, para falar da estrutura metálica, para desmistificar o uso, para contar que tem como construir em aço e não vai dar problema. Sim. Porque eles estavam com medo dessa obra lá, era uma reforma, um retrofit de uma pessoa super importante lá. Sim. Que ele ia colocar uma casa abaixo e ia fazer um esqueleto de metálica em cima. Maravilha. Então, isso aí foi, eu acho que o primeiro passo para a gente começar o movimento dos workshops, de desmistificar um pouco o uso, de mostrar que quem sabe fazer não vai trazer problema, não vai trazer pós-obra, né? Vai minimizar muita coisa. Então, e até depois você nos convidou também, fizemos workshop aqui em Goiânia, alguns, né? E assim a gente vem divulgando, né? Eu acho que o mercado amadureceu, assim, de fato, para a estrutura metálica no segmento residencial. Sim. E Érica, aí me fala o seguinte, e é um produto que, por exemplo, você acha que quando a gente vai levar isso, começa a falar para o cliente, a maior vantagem que você tem para ele, ela é estética num projeto, ou se for um elemento estrutural, o comparativo do concreto com a metálica, você consegue trazer algum resultado financeiro, de custo ou do prazo? Qual que seria um argumento assim? Lógico que eu imagino que esse material que você tem, ele deve ser bem extenso no detalhe, mas muitas vezes o cliente pergunta, eu queria fazer minha estrutura no concreto ou metálica? Tirando a parte estética. Boa pergunta. Qual que é o preço? Então, principalmente nas casas de alto padrão, o uso da estrutura metálica se justifica muito em comparação com o concreto. Por quê? Porque essas casas, hoje em dia, têm vãos enormes, né? Sim. Os arquitetos querem minimizar a o quantidade custo que eu tenho hoje com viga protendida é altíssimo então, quando fica no concreto. Nesse caso, a ferragem, a proteção, se você for colocar tudo isso no papel, mais as formas do concreto, quando é concreto moldado em loco, mais o carpinteiro, mais... Então, assim, não só como custo para o cliente, mas para a construtora, né? A construtora, a gente tem, assim, os construtores preferem também levar para uma solução com aço para ter menos intercorrência na obra, menos trabalho na obra, ser menos trabalhoso, né? Sim. Agora eu vou te falar, desculpa interromper, mas vou te falar uma questão. No alto padrão, eu tenho percebido que é muito mais o que o arquiteto quer ver e o cliente quer ver, gostar, do que uma questão de custo, tá? Entendi. Vou te dar um exemplo. Essas obras que você tem feito aí de grandes vãos, né? Obras maravilhosas, né? Tem uma ali no Aldeia, né? Que você fez com aqueles pilares em V, uma laje enorme, protendida. Aquilo ali, não tem como fazer ela metálica. Não é que não tem como fazer, mas ela não vai ficar com aquele aspecto, se você passar ela pra metálica. Igual quando você faz alguns elementos metálicos. Da mesma forma. Então, a concepção, eu acho que no alto padrão,
tem muito do que da mistura dos elementos. O que o arquiteto e o cliente gostam e querem ver, Sim. tá? Essa coisa de concreto é mais barato que o aço, eu acho que pro alto padrão Não faz essa não faz conta, sentido, tá? né? Para outros tipos de construção em série, aí sim. Sim. Porque o aço não vai ser visto, né? Então, e talvez as vantagens do aço também não vão ser utilizadas. Sim. Então não faz sentido, né? A gente tem uma percepção de valor quando você fala de metro, que muitas vezes, né, o cliente sempre chega na hora de fazer um orçamento, Érica, que ele fala, mas eu tenho um colega que fez uma casa de 300 metros e saiu R$6.000 o metro, a parte cinza, um exemplo. Uhum. E aí ele fala, não, a minha tem 2.000, então 2.000 vezes 6. E eu sempre coloco isso. Falo, a hora que você vai fazer a fase cinza numa casa de 1.500 metros, você pode ter certeza que a sua estrutura é no mínimo uns 20 a 30% a mais. Por quê? Por exemplo, hoje eu estou fazendo uma casa, Jorge, tem uma garagem para 8 carros, por exemplo. Aí como que você acha que eu faço uma entrada de uma garagem de 8 carros usando a mesma percepção, a mesma referência de metro de volume, de metro cúbico ou aço ou concreto, a mesma da casa de 300 que tem 2 carros? Como? Só o vão daquilo ali, a hora que você coloca proteção, e é um item que geralmente a proteção, a hora que a gente manda um orçamento do cabeamento, de fazer todo aquele serviço, o cliente já está com a obra avançada. Ele fala, o que é isso aqui? Uhum. Fala, isso aqui, aí nós vamos fazer a explicação, por que é a proteção. O cara fala, não, mas não tem lógica isso aqui. Por que esse projetista pôs isso? Em função do vão, né? Então, isso a gente consegue fazer. E a gente percebe que hoje tem muito o híbrido, né? Que é a estrutura concreto com metálica, né? Por exemplo, quando você vai fazer, Jorge, hoje... na parte de elemento estrutural que vocês, eu posso falar aqui sem medo de errar, que vocês estão na vanguarda aí de fazer esse trabalho em Goiânia. Quando você vai fazer estrutura metálica com uma parte convencional ainda, que é a alvenaria com reboco. Então você desenvolver uma técnica para estar encontrando isso, né? Exatamente. Interface. Né? Esse foi um dos motivos do workshop que eu te falei lá atrás. Entendi. Muita obra sendo feita por quem não tem conhecimento e acaba dando problema, e esse problema vai ser repassado para a metálica, como se fosse problema da metálica, que na verdade não é. Não foi. Né? Então, a gente, nesse workshop mesmo, a gente... passa, é até chato para os arquitetos, mas para as consultoras é muito bom. A gente passa, assim, alguns detalhes construtivos que precisam ser aplicados, né, tanto na obra quanto em projeto, né? O projeto, em todas as áreas, o concreto, os complementares, ele tem um tempo de maturação. Não adianta pensar em construir em aço. Ah, não, minha obra está atrasada, vamos para a metálica que como vai... se fosse assim, aperta não aqui o botão que fica pronto. Não é, né? Aquele planejamento, aquele 3 meses, 1 ano, sei lá, 6 meses de arquitetura, 3 meses de complementares, aquilo ali manda demais. E na estrutura metálica é a mesma coisa. Então, essa boa concepção, os detalhes que a gente mostra, o que a gente mostra no workshop. Gente, quando possível, faz um beiral, protege a esquadria, cria aqui um shaft, desloca a alvenaria do pilar, que ali aquele pilar você não vai poder furar, mas a viga já pode. Então, esse trabalho de levar segurança para quem vai construir, né, metálico, explicar os pequenos detalhes, que eu acho que hoje a nossa grande vantagem da nossa empresa não é soldar lá, não é isso aí, muita gente faz, né? Apesar que a nossa fabricação é muito boa, mas a grande vantagem que eu vejo é saber conceber e receber um projeto e tá trabalhando junto com o calculista da estrutura metálica para falar, não, esse detalhe seu não é bacana. Essa região aqui da escada, o cliente vai querer que deixe aparente. Passa com uma viga menor, mas você tem uma viga menor de cá e uma mais alta de cá, vai ficar feio. Então, põe todas essas iguais que vai ficar bonito, vai ficar aparente. Sim. Detalhes. A gente faz uma reengenharia que, às vezes, um serralheiro prático pode executar uma estrutura, ele recebe um projeto, ele pode executar esse projeto bem. Mas será que ele vai analisar esse projeto e sugerir alguma outra solução que pode ser melhor? Sim. Rafael, eu já peguei projeto que, se fosse executado, o cliente
E assim, ia dar problemas assim, Muito. enormes na obra, de vigas cortando forro, onde não era para cortar, de mistura de concreto com aço, onde não fazia sentido, né? Por exemplo, a obra toda metálica e um pedacinho de balança em concreto que não fazia sentido. Então, eu acho que o grande diferencial da nossa empresa hoje é ter esse cuidado. E a gente não está focado na produção em série, né? Até pela nossa empresa hoje, a nossa área, a gente aprendeu muito com o meu tio a parte técnica, né? De olhar nos mínimos detalhes e não preocupar tanto com a pressa. Sim. A gente não produz em série. Né? Não, nosso trabalho é artesanal. É artesanal, né? e é o que eu gosto de fazer, eu e a Érica. Sim. A gente gosta de pegar um por um e analisar o que é que vai fazer a diferença nesse projeto, né? Isso aqui acho que não vai ficar bacana. Vamos sugerir para o arquiteto uma pequena mudança aqui. Vamos passar esse pilar, essas vigas de platina por fora do pilar, que aqui no pilar eu vou interromper, não vai ficar bonito. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, a gente pôr fogo no parquinho agora. Dá dinheiro, estrutura metálica? Ganha muito dinheiro ou só tem trabalho? Não. Eu no financeiro posso começar? Pode. Essa pergunta é boa. Então, Rafael... Eu vou deixar vocês responder, depois eu vou te falar por que eu fiz essa pergunta, tá? Então, assim, a gente... Acho que em todas as áreas a gente tem muito mais concorrência, né? E mudou, igual eu te falei, a gente não tem a certeza de grandes obras, né? Então, assim, a nossa margem diminuiu muito. Sim. Mas, assim, como a gente trabalha bem e a gente está focado no valor do nosso trabalho, não do nosso produto final só, mas na qualidade do serviço que a gente entrega. Do serviço que você entrega. Hoje o nosso desafio é conseguir agregar valor para melhorar o financeiro. Um pouco melhor para melhorar o financeiro. Melhorar o financeiro. Rafael, as grandes obras hoje tanto... Ele que não vê o dinheiro, vamos ver o que ele acha. Dá dinheiro. As grandes obras hoje... Obra metálica dá dinheiro. As grandes obras muita concorrência. Você, para ter... É isso que eu estava falando. Ou a gente vai focar na produtividade, na produção em série, ou nós vamos focar numa coisa que é diferente, que é artesanal, que precisa... assim, trabalhar a 4 mãos, precisa de tempo. A gente já percebeu que o nosso modelo, a gente tem sempre um tipo de obra grande, médio porte, que a gente consegue fazer bem, né? E, em paralelo, as obras do residencial que vão, assim, agregar mais valor, que vão trazer esse diferencial que a gente sabe fazer, né? Que é o que a gente vai trazer um pouco mais de margem, né? De lucro. De lucro. Porque se a gente for com o nosso sistema hoje lá da nossa área da indústria, a gente for só focar em grandes obras que dão muito volume e não muito dão... complexo, né? Não dá margem. A concorrência tá tão grande que chega no final, só rodou. Vou te falar por que eu fiz essa pergunta, porque muitas vezes as pessoas nos enxergam, né, assim, vê a gente fazendo um negócio desse tamanho que a gente faz, e sempre vem, é muito prático hoje em dia a pessoa avaliar mais o que você está ganhando do que você está fazendo, né? E eu costumo falar que é assim, a última linha, que é a linha do resultado seu final, ela é muito dolorosa, né? A primeira linha, realmente, ela é dourada, né? Chega a ser brilhante, assim. Porque a hora que você faz uma venda, você faz um contrato muito grande. Mas o que eu costumo falar hoje para as pessoas, né? Quando alguém me fala assim, por exemplo, se eu fosse falar da metálica, dá dinheiro, imagina um investidor. Um investidor compraria a Florenzano para investir o capital dele? Não. Primeiro pelo seguinte, aí eu tô falando não porque eu acredito que é o mesmo ramo nosso. Primeiro porque vocês têm uma paixão envolvida nisso, né? Que é a vida inteira de vocês fazendo. É o que vocês sabem, é o que vocês gostam, né? Então, tem um ponto desse. Segundo, a estrutura é muito complexa, né? Quando você vai para o pátio de vocês, pelo que eu vi, a empresa, só o pátio fabril de vocês tem mais de 6 mil metros quadrados de área, produzindo, e ali você vai desde a pessoa que serve o café quando nós vamos para uma reunião,
até o cara que tá lá cortando. A hora que você tem que comprar um disco para cortar uma peça ou aquele maçarico seu que corta, e tudo aquilo você vai colocando nessa lista, né? Em algum momento alguém tem que estar pagando aquilo. E aí a hora que você coloca todos, eu não vou nem falar de impostos, que essa parte aí vamos tirar para lá pra gente não envolver política. Mas a hora que você coloca todos os itens dessa listagem, o último número, você fala, gente, mas eu movimentei tanto dinheiro. Por quê? Porque você tem o diferencial de ter uma equipe que tem carteira assinada, que você tem o seu pessoal que é CLT, você tem o seu pessoal técnico de segurança, você tem as NRs, né? Seguro de obra, seguro de RC dos responsável técnico. Então, quando eu costumo falar muito isso, por que eu tô te contando isso? Porque às vezes as pessoas vão contratar a Sete Maia e o cliente está mais preocupado pensando, não, eu não posso contratar o Rafael não, porque ele tá ganhando muito. Uhum. E a hora que a gente começa a abrir todas as nossas responsabilidades e o que a gente paga para ter essa estrutura toda, é muito pesado. Então você chega na última conta, eu falo que é assim, a gente tem 2 momentos, tá? Quando a gente recebe a fatura de todas as notas no mês, a gente tá rico ali naquele dia. A hora que deu 10 dias até o dia 20, quando a gente pagar as DARF, aí acabou. Então, essa é a sensação. Então eu queria ouvir, porque muita gente fala, não, mas eu queria ir para algum ramo da engenharia. Então eu acho que realmente é um negócio interessante, pelo que eu ouvi de vocês, precisa ter muito amor pelo que faz, e a gente consegue a cada dia, né, você melhorando um pouco ali na eficiência fabril e aumentando um pouquinho também do valor na venda. O desafio... melhorar o resultado. A Érica é o desafio vai falar nosso, que, né? Que ela tá mais nessa parte, mas o que eu quero dizer é, o desafio nosso hoje é conseguir fazer mais com menos, é o que todo mundo fala, mas assim, o significado disso é a gente pensar ali em processos, em layouts internos, o que vai gerar, assim, às vezes uma maior produtividade e tentar gastar menos, porque o custo fixo realmente de uma indústria é pesadíssimo. É muito alto, né? E a Érica que paga as contas, ela... Não, e o mercado aquecido, a mão de obra subiu muito, nem é né? Tão boa, nem é tão boa e é muito caro. Você paga caros, né? Você tem que pagar salários bons para reter. E aí você ensina, e aí alguém oferece ali R$200 a mais, ele vai. Entendeu? Você tem muito problema, assim, de assédio de mão de obra? Assim, a gente tem uma equipe de funcionários antigos, desde a época do meu pai. Essa equipe não muda. Mas tem uma grande parte, porque a gente cresceu muito. Que é nova, que essa é pra gente manter. Essa é volátil, esse entra e sai. Esse é um desgaste. Todo dia, né? É um desgaste. A gente tem isso também. Eu, por exemplo, essa semana nós cantamos até um parabéns numa obra aí para um mestre que já está com a gente há 15 anos. E existe uma relação de admiração, a gente vê que o pessoal gosta de trabalhar com a gente, porque eu tenho uma teoria, que assim, cada obra que a gente entrega, eu melhoro o salário do mestre. Geralmente aí 1 ano e meio, 2 anos, a gente dá um upgrade para os caras que estão com a gente pela fidelidade, pela gratidão, e porque eles vão ficando cada vez melhores, porque a gente cada dia está implantando um procedimento e está melhorando. Mas realmente essa questão da mão de obra, como ela é muito complexa, aí eu vejo que assim, vale a pena o cliente mudar as opções para estrutura metálica quando for possível, porque ele tira essa mão de obra do canteiro. E eu acho que por mais que lógico, você vai em algum momento da sua composição de custo, essa mão de obra tá lá na venda que você faz, mas eu colocar uma mão de obra, por exemplo, a diferença de uma estrutura de concreto inteirinha lá na ponta, dentro do canteiro, é mais cara do que ele comprar de você pronto. Então isso é um trabalho muito bom de você fazer, de levar isso aí para o seu cliente, né? Agora me fala um pouco, Jorge, por exemplo, de projeto, porque assim, aí você faz o projeto metálico quando você vai fazer ou um elemento, ou a obra, ou uma casa. E como que você faz isso quando é esse envolvimento com o arquiteto? Porque a gente relaciona muito com o arquiteto, né? Eu posso falar que são meus irmãos aí que eu tenho que conviver com eles 24 horas. E vocês? Eu sou chato, eu acho. Isso é verdade. Como eu gosto muito de ter certeza do que o que eu vou fazer lá vai dar certo, o arquiteto vai gostar, então eu gosto de aprofundar. Sim. Pegar o projeto que foi lançado, a gente pede para lançar alvenaria, a gente pede para lançar forro,
a gente pede para lançar instalações, e aí com isso vai aparecendo alguns problemas, né? Sim. E nessa hora a gente tem que falar com os arquitetos, né? Sim. Tem que, manda um WhatsApp ali, ó, tá lembrando isso aqui? Vai acontecer isso. Essa viga aqui vai ficar maior. E hoje você já se relaciona muito com eles, né? Assim, direto, né? Muito feitoso. Eu acho que até fora da construtora, né? Tipo assim, você já tem um acesso direto com eles, né? Tem, a gente acho que essa mudança pro residencial fez a gente tornar mais próximo, né? Dos arquitetos, né? Alguns a gente tem mais afinidade, já fez mais obras, mas eu acho importante sempre tá questionando se o nosso projeto vai levar o que ele quer ver lá no final. Sim. Sabe? Um exemplo. Ele coloca lá no projeto dele um perfil que ele quer ver, um perfil metálico que ele quer ver na platibanda. Nem sempre ele especifica lá que é um perfil I. Já aconteceu muito de a gente ver obras que foi utilizado nessa parte um perfil de chapa dobrada, que deformou, que deu muita emenda. Aí, nisso, eu paro, assim, é uma das primeiras coisas que eu faço. Analiso, mando um WhatsApp, ligo. O que você acha da gente colocar um outro perfil aqui? Um perfil I? Ah, não, mas eu tava pensando num perfil caixa. Não, mas o caixa vai dar aquele probleminha ali em cima, vai entrar água, vai trincar a massa. Deixa eu te interromper e te contar uma história minha, então. Que eu falo que por que eu acho que as pessoas têm que contratar a Setmaier? Pelo tanto que eu já errei e o tanto que eu já aprendi com esses erros. Eu lembro que estrutura metálica, isso deve ter uns 10 anos, eu fiz um pergolado numa obra e na minha visão, né, lá do começo, o que era a ideia? Não, o meu trabalho é fazer tudo barato pro meu cliente. Quanto mais barato eu fizer, meu cliente vai ficar mais feliz. Comigo. Essa era a minha visão lá do passado. E aí nós fizemos um pergolado todo em perfil enrijecido. Ficou lindo. Aí fez o pergolado e massou com massa plástica e aquela massa toda e lixou. E embaixo era um piso de travertino lindo. Nossa. E aí veio a primeira chuva. E aí começou a guerra espiritual. Então, o que a gente vem trazendo para isso, né? Que hoje mesmo eu tive uma reunião online com um cliente e eu falei para ele, cara, quando você contrata a melhor empresa, que é a Setmaier, que eu falo que nós somos o melhor, eu só vou te oferecer os melhores. Agora, se você vai querer comprar o melhor, eu vou te mostrar o que você tem de variável. Porque hoje, por exemplo, num pergolado desse, eu vou falar pro cara, não faça o perfil enrijecido. Por quê? Porque esse produto não é para isso. Você tem que fazer o produto aberto. Ou você quer fazer, a gente tem que levar, mostrar, isso vai acontecer isso, essa pintura com massa que alguém vai te prometer não vai funcionar, porque a hora que essa temperatura nossa louca aqui de Goiânia, a hora que a gente chega lá 10 graus em maio e depois chega quase 40, estrinca e essa água. Então eu levo isso pro cliente e vou apresentar, e tem dado certo. Porque o cliente que está contratando hoje a Setmaier no nível de obra que a gente está fazendo, ele já vem sabendo que ele quer o melhor. Então eu falo, não é que eu só faço com essa A, B ou C empresa. É porque eu vou te mostrar os problemas que as outras possam trazer, né? Então esse é um dos pontos. Agora uma pergunta que eu queria te fazer, Érico, é o seguinte. O seu pai, por exemplo, que veio lá de quando surgiu a empresa, era lá da indústria. Quando ele vê vocês fazendo um pergolado assim pequenininho, ele não fala assim. Já deu ele não fala assim, demais. Gente do céu, vocês estão precisando arrumar um serviço? Não, o que ele acha disso? Não, no começo ele estranhou muito, né? Porque ele achava assim, nossa, gente, colocando energia no lugar errado, né? Chegou um determinado momento que eu tive que ir pro financeiro, porque a gente tinha no passado uma pessoa que ele era o administrativo, o RH e o contador da empresa. E as pessoas saíram. Foi bem no momento que a gente já estava, né, crescendo, o Jorge já estava lá. E aí, como o Jorge já estava, eu pude sair da parte de projetos de engenharia e migrar para o financeiro. E aí, o meu pai estava ainda no comercial, muito, né? Meu pai, até hoje, ele está na fábrica, está lá todo dia de manhã na fábrica. E sempre esteve, mas ele também fazia muito comercial. Foi migrando, o Jorge foi virando comercial. E o Jorge é muito jeitoso. Na última pergunta, você falando dele com os arquitetos, assim, meu pai... Ele é um vendedor, com esse jeitinho... A diferença, assim, meu pai muito direto, muito pragmático, muito...
Ele sempre, não, isso não dá, ó, essa solução sua, ligava pros arquitetos. Não tem jeito. Não tem jeito. Aí o George já... O Jorge é diferente, vamos né? pensar aqui. Assim, ele é mais doce mesmo, no jeito, né? Ele é vendedor. Então, assim, ele entendeu que o público que quer vender... Né? Tudo tem limite. O público que você quer vender agora, você tem que ser maleável, senão você não vai vender. Então, aí essa é a verdade. Quando ele viu a gente nessa área, ele falava, gente, mas será? Faz sentido o que vocês estão fazendo. Só que aí a gente foi mostrando para ele que caminhando junto, quando a gente não tinha obra grande, as pequenas estavam ali para pagar a folha de pagamento. Entendeu? Pronto. Quando Maravilha. a gente tem a grande, Maravilha. que a gente aí pega com preço lá embaixo, às vezes, né, que não tem tanto valor agregado, que é produção em série, que né, a obra leve que dá trabalho, às vezes é grande, mas não é tão pesado, não é de laminado, é de treliça, é cobertura. Tem as outras que vão somando o faturamento, né? Sim. Então, assim, a gente foi convencendo. Sim. Nós temos um caso desse aí com a Sete Maia, que foi também na época da pandemia. A gente tinha muita obra bancária. Nós somos homologados aí do Bradesco e do Itaú quase 10 anos. E na pandemia, parou o banco. Ninguém fez mais nada de obra. E o que eu percebi? Nessa época eu já tinha as três perninhas ali. A gente mexia com alguns galpões industriais, pouquinha coisa, já tinha muita residência e os bancos. O banco parou. Cara, todos não, mas a grande maioria dos meus colegas que só mexiam com banco quebraram. Porque o cara não tinha onde ele respirar naquele momento. E acabou que acho que Deus foi tão bom pra mim que ele me colocou nessas casas de alto padrão com clientes assim maravilhosos, que eu fiz, acho que as maiores casas nossas foi na época da pandemia, e aí a gente conseguiu surfar essa onda. Mas em cima do que nós falamos aí do seu pai, essa questão, né, que ele pode ter uma visão, gente, o que eles estão fazendo essas obrinhas, por que não vai mexer em coisa maior? Eu queria saber de vocês, assim, quais são as obras que vocês consideram assim, gente, essas obras que nós fizemos virou a chave. Porque eu, como Sete Maia, Érica, eu tenho algumas obras que falam, nossa, foi eu que fiz essa aí. Eu mudei a minha percepção. Eu tenho umas 2 ou 3 obras que me fez isso. Queria ouvir de vocês. O que você me fala assim, da história que você tá dentro da empresa, que você lembra, né? Porque às vezes tem coisa que você... Não, minha cabeça tá ótima, além de tudo. Que você lembra que você era muito pequenininha ainda, que às vezes era uma obra dessa que era do seu pai. Mas o que você falaria assim, ó, essas obras aqui eu tenho orgulho de falar que foi a gente que fez. Não, então eu vou te falar da parte assim, das obras residenciais, que né, também tem umas marcantes, o Jorge vai te falar. Eu vou te falar da parte do meu pai, da história dele, não de estar lá, mas de ouvir. Sim. A virada de chave assim, dele foi numa época que ele fez muitos galpões para Arisco. Ele tinha feito Transbrasiliana, ele fez Brasilatas, mas a Arisco ele fez muitos galpões. Nossa, era muito grande, e era né? Tinha muita exigência, né? Nossa, era muita. Isso. E assim, para mim, eu tenho 2 obras que me marcaram muito. Uma foi um prédio, o Office Tower, um prédio comercial lá no setor oeste do seu Gilberto Seba. Sim. Que era um prédio de 13 pavimentos, toda estrutura metálica. Então, assim, foi um volume grande de aço, né? Sim. 350 toneladas na época, para nós era um volume muita grande. Coisa. E não tinha laminado. Não tinha, era tudo perfil e o projeto, só que era soldado. Então, a gente comprou todas as chapas. O Jorge não estava lá ainda. O laminado da Gerdau. Não tinha ainda. Então, assim, eu tenho... fazer no local, corta... Na indústria. Na indústria. Então, assim, só tinha eu para fazer essa parte, né? Então, eu fiz plano de corte, a gente fabricou, tinha uma máquina, a gente tinha na época de arco submerso, depois a gente comprou mais uma. Para quem tá assistindo, às vezes não vai entender, mas o perfil I, ele tem a alma e as mesas. A gente cortava as chapas e soldava as mesas na alma de todos, centenas de perfis. E hoje você já compra isso pronto, né? Já hoje tem o laminado da Gerdau, então assim... Então isso para mim foi um marco, e a gente montou o prédio aí, assim, na fábrica foi um processo um pouco mais demorado, mas na montagem em si, a gente montou o esqueleto todo em 30 dias. Nossa, então, assim, que maravilha, hein? Para mim foi um marco. E outro marco para mim, que não é uma obra pesada, mas é uma obra com muita plasticidade, que é o projeto do Tadeu Batista lá do Buena Vista. Sim, aqueles arcos. Lembra aqueles arcos lá, maravilhoso. Uma coisa muito artesanal. Eu que estava, né, à frente de passar os projetos para a indústria, e acredite se quiser, mas eu tive que comprar rolos de papel. A nossa máquina de oxicorte não era igual hoje, que é CNC. Ela é de leitura ótica. Sim. Então, o bico ia passando no papel para poder ler. Então, eu tive que emendar tudo. E quando foi para a obra para montar, o meu pai disse que, depois, né, ele falou, eu não acreditei que ia dar certo. E encaixou. Sabe aquele arco que você vê lá? Aquilo ali é um perfil e curvo. Sim. A máquina hoje, você coloca o desenho no computador, ela faz. Na época, veja isso, ela tinha que reproduzir em tamanho real o perfil. Meu Deus. E a máquina ia lendo era um leitor óptico.
Ela ia lendo esse tanto de papel para até fazer a curva daquela curva lá. Eu mesmo emendei cada papel, não confiei em ninguém. Então eu tenho um orgulho, assim, uma satisfação. Você tem alguma que você queira falar, Jorge? Fora essas aí ou não? Tem. Que você participou? Em 2011 eu tinha 2 anos de formado e meu tio confiava tanto em mim que ele me colocou numa obra de 45 mil metros quadrados lá em Taguatinga. Sim. De steel deck, até hoje é a CAT de maior área de estruturável steel deck, né, que a gente tem. E assim, uma coisa assim, que me marcou é que o steel deck eu comecei a fazer em 2009. Steel deck é aquela laje metálica que depois recebe concreto em cima. É como se fosse uma forma, né? Uma forma metálica, serve de forma e armadura positiva da laje. Aquilo ali, em 2011, eu já tinha feito desde 2009, mas era terceirizado. Naquela obra, me deu um negócio, eu falei, vamos fazer isso aí. E para começar, depois que você monta o steel deck, tem que aplicar os studio bolts, que é o que vai fazer a viga trabalhar junto com a laje, na flexão. Não existia uma máquina, assim, tão fácil igual hoje, tem as chinesas, que são ótimas. Na época, a gente tinha que alugar uma máquina de São Paulo, que é um temporizador, e eu tinha que alugar mais 10 máquinas de solda para ligar em paralelo para fazer esse temporizador funcionar. Meu Deus. Eu tinha mais de 40 mil metros de laje para fazer. A equipe eu tinha... Lá era o quê? Um shopping? O que era? Complexo de concessionários do Grupo Jorlan. Ah, sim. Ali do lado do Taguatinga Shopping. Sim. Né? Renault, Honda e Chevrolet. Sim. Rapaz, aquilo ali... Eu não acreditava que aquele negócio ia dar certo. E meu tio confiando. Todo dia chegava na minha sala, tá certo esse negócio? Vai chegar. E assim, no fundo, o medo era muito. A gente acabou funcionando. Foi bem difícil mesmo. Hoje em dia, as máquinas chinesas resolvem isso com energia trifásica. Lá eu tinha que ter um gerador 260 kVA, com 10 máquinas de solda em paralelo, o temporizador. Quando meu telefone tocava aqui em Goiânia, me dava um gelo. E acontecia que eu tinha que ir para... Eu tinha que ir para lá, porque a máquina pifou. E aí eu tinha lá 40 mil metros de steel deck para fazer. E eu tinha que ir para lá, e aí mandava a máquina para São Paulo. Né? A gente um grupo enorme. Falando que a gente tinha qualidade e prazo. E prazo. Um grupo enorme, né? Enfim, aquilo ali foi um aprendizado muito grande. Graças a Deus a tecnologia avançou. Sim, avançou. Tá? Agora, recente, vocês têm uma obra grande aqui em Goiânia, né? Qual que é a do hospital? A gente tem 2 grandes. Assim. Muito grandes que entregaram, né? Do Cora, maravilhoso, impecável aquela obra. A gente fez, foi uma Mega Moda Park, né? Foram quase 2.000 toneladas. Muito grande também. O terminal Praça A é bem recente, né? Acabou de inaugurar. Eu acho bacana de falar, porque lá é um círculo de diâmetro, 84 metros. E aí vem uma questão que a gente não falou ainda, que eu queria chamar atenção para isso. A Florenzano sempre foi referência de qualidade, né? Até os montadores, tinha uma época que a gente não tinha equipe própria de montagem, né? Isso mudou depois, hoje a gente tem equipe própria, mas nessa época não tinha. E quando chegava a obra da Florenzano para alguns montadores, né, eles agradeciam, eles ficavam muito felizes, porque a fabricação da Florenzano sempre foi muito boa. Entendi, era mais fácil montar. Era assim, não tinha erro, né? Não chegava na obra, nossa, essa obra a gente montou, não teve que usar maçarico. Não dizendo que todas são assim, mas era um padrão, né? Entendi. E é ainda. E essa obra do terminal, cara, a gente vê aquilo lá hoje, aquelas peças curvas, de fora a fora, aquelas treliças curvas. É lógico que a nossa equipe é maravilhosa, eles sabem trabalhar com isso, né? A gente faz a pré-montagem. Hoje a parte de maquinário, por exemplo, guindaste, equipamentos, vocês têm uma estrutura muito grande, quase toda própria, ou vocês usam muito terceirizado? Depende da obra. A gente usa também. Tem. A gente tem um volume maior. Mas vocês têm uma estrutura que, dependendo da obra, vocês rodam tudo com o de vocês. Temos vários MUNC, tem guindaste telescópico, né? Entendi. Tem carreta, tem caminhão. Porque eu acho que o que é interessante
é o que a gente fala, né? Quando você vai passando por uns desafios desse, Érica, você começa a chegar naquele lugar da prateleira que alguém fala assim, cara, uma obra dessa tem que ser para Florenzano. Não tem outro aqui que fez igual, não. Eu falo que isso aconteceu muito comigo com as casas, né? Algumas obras que a gente entregou, pelo tempo, pelo volume da residência e pelo tipo de acabamento, que hoje está chegando muito clientes novos para 7 Maio, em função assim, cara, em Goiânia eu não tenho outra empresa que fez uma obra desse tamanho nesse prazo. Então isso acaba sendo uma referência muito boa, né, para nós. Agora a diferença de tempo, uma coisa que eu tenho muito assim na minha cabeça, Jorge, que a gente fez uma obra muito grande, chama Parque Aroeira, ali perto da fábrica da Tramontina na BR, e essa obra, vamos arredondar, que foi há quase 10 anos. E a percepção que eu mais tenho em 10 anos é, nessa obra, Érica, fazia fila na porta da obra 10 anos atrás, dos funcionários pedindo emprego. Pra se contratar. Eu tinha currículo assim na mesa, na minha equipe, que era assim, tinha 100 currículos lá todo dia, se eu quisesse pedreiro, servente, carpinteiro. E hoje? Né? Então, hoje o ponto que a gente tem essa dificuldade, a gente tem que ter toda uma logística, uma gestão para pensar como que eu vou fazer isso. E nessa época foi uma obra muito grande para nós, uma obra enorme, 256 casas, né? Foi um marco do modelo de gestão, mas eu tive naquela época a facilidade de ter a mão de obra disponível. Eu contratava com 3 meses de experiência, eu podia escolher. Não, esse cara não é, se não fosse muito bom, eu trocava. Hoje eu já mais ou menos, ele já é o craque do time, né? É o camisa 10. Agora, a gente partindo aqui já para os momentos finais, tem uma pergunta, Jorge, que eu não posso finalizar o nosso episódio sem fazer, né? Que é um assunto que eu falo que ele é polêmico, existe diversas opiniões, e eu queria ouvir a de vocês sobre o steel frame. Né? Porque quando a gente fala, muita gente ainda confunde obra metálica com steel frame. Né? E aí, fala um pouquinho pra gente assim, na opinião sua, agora, eu queria me ater a steel frame residencial. Sim. Que a gente já sabe assim, na minha opinião, pelo menos, do executor, que eu sou o cirurgião geral, para fazer obras comerciais, divisória de ambientes, forro, esse assunto já é, né, ponto decidido. Eu gosto do steel frame. Agora, quando eu vou para a residência, a gente tem alguns pontos de observação. Sim. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Por exemplo, se chegar um cliente, sentar lá na Florenzano e perguntar para você, o que você vai falar? Eu acho o seguinte, as estruturas metálicas, né? Perfil I, perfil dobrado, isso aí, o mercado já teve um prazo de amadurecimento muito grande. Para a gente estar começando agora a fazer residência, né, de alto padrão com perfil I aparente, olha para você ver quanto tempo que passou de amadurecimento do mercado, né? Primeiro, estrutura metálica era muito usada no comercial e industrial, agora a gente está aproveitando isso no residencial. O steel frame tá num momento, né, de muito crescimento, de muita ascensão, inclusive empresas grandes abrindo, inclusive aqui em Goiânia, Sim. Muitas empresas começando a fabricação. Eu acho assim que o mesmo amadurecimento que todo sistema construtivo tem, o steel frame vai ter que passar por ele. E lógico que essa semana mesmo foi inaugurada uma grande loja de um colega nosso. Maravilhoso. De construção a seco, né? Eu acho que é um grande aliado para as construções, ainda mais com essa questão da falta de mão de obra, né? Que para o cliente, inclusive tem muito cliente doido para fazer steel frame, né? Porque quem não quer saber quanto que a obra vai custar, quando que ela vai ficar pronta, né? Só que é o seguinte, o que eu falo é que esse amadurecimento ele tem que acontecer. Tem. E não só o amadurecimento dos clientes, mas também dos profissionais, né? E eu acho assim que é natural que vão começar as obras de steel frame, mas a mão de obra, hoje nós estamos numa fase assim, muito complicada e que, além de ter essa mão de obra, precisa ser muito especializada. O steel frame é uma enormidade de perfis, né? Aqueles perfis galvanizados, cada um tem seu nome, é uma estrutura autoportante, ou seja, ela não permite também grandes mudanças. Você não pode chegar e abrir uma parede sem você fazer um estudo, né? Um reforço, né? Então,
Eu acho muito bacana. Acho que é o futuro. É o futuro. Assim, vamos falar que o segmento natural da construção civil, que já é fora do Brasil, está acontecendo aqui, mas vai precisar passar por esse... E precisa de passar a informação, né? Porque, assim, eu concordo com tudo que o Jorge falou, mas o que eu acho? Tem cliente que já chega na gente e fala, não, mas eu quero fazer de steel frame, como se fosse uma solução mágica. Mas ele tem que saber se o seu projeto permite. Se o arquiteto sabe que você vai querer fazer steel frame. Né? Os vãos, né? Você vai poder vencer lá os vãos sem colocar um perfil I, né? Eu queria te escutar, mas assim, eu tenho porque hoje, como eu te falo, a gente acaba sendo referência de clientes que procuram a gente, às vezes, sem falar com nenhum arquiteto ainda, né? O cara já me atravessou ali. E eu, com a questão do steel frame, para o nosso altíssimo padrão, que eu tô aí, a maioria das nossas obras acima de 1.000 metros, é um produto muito difícil de encaixar ainda, tá? Primeiro, a questão de vãos, né? Quando o cara vai fazer uma treliça em steel frame, ela tem que ter uma altura ainda, assim, não tem... Nem os condomínios não permitem, porque hoje nos meus condomínios eu tenho restrição de pé direito. Eu tenho, se for, dependendo do condomínio, pode ser 12 metros a casa toda, dependendo, 9 metros. Então, eu não posso colocar as vigas intermediárias ali no entreforco com steel frame à altura que eu quiser. Então acaba que quem tá querendo steel frame ainda tem que buscar a Florenzano para fazer algumas peças laminadas, mas o mais importante que eu vejo, assim, o ponto que eu percebo quando acontece, muito quando eu tô no dia a dia com o cliente, é o preconceito ainda pela falta da laje, uma laje de concreto, a questão da cobertura, de impermeabilização, e o grande ponto que, assim, a mudança, Jorge, para ter a gente fala, né, para esse futuro começar a acontecer, alguém tem que pagar essa conta. Então, quem vai ser as primeiras casas de 1.000 metros que vão fazer todo em steel frame? Enquanto não tiver 1, 2, 3, 4, 5, um histórico, o primeiro vai ser muito difícil dar o passo. Então, a gente fez, por exemplo, eu tive um cliente recente que nós fizemos um estudo impecável para ele, com uma empresa de steel frame, levamos. O custo foi muito aproximado de uma obra convencional com eles, e o prazo era como se fosse assim, eu vou tentar te resumir. Uma obra era 2 anos, a outra fazia com 18 meses. Porque a hora que entrava na fase de acabamento e marcenaria, eu voltava para a vala comum, que é o meu problema aqui. Eu não tenho uma tecnologia igual eu tenho lá nos Estados Unidos para montar marcenaria. A marcenaria aqui é muito mais complexa. Então, no frigir dos ovos, a hora que o cliente ele ia ter o mesmo custo para economizar tipo 6 meses num processo, e ele ter uma obra que depois ele falar, será que eu consigo vender essa casa? Aí ele desistiu. Então eu sempre levo isso para o cliente. Eu falei, eu queria ter os clientes que tivessem pronto para esse desafio e o risco de ser os primeiros, né? Mas realmente é um item que eu acho que possivelmente a gente vai fazer muita coisa híbrida. De fazer, por exemplo, nós estamos com uma obra no Aldeia que nós estamos fazendo a alvenaria no perímetro e a parte interna o cliente quer fazer as divisões de acartonado, igual hoje já tem consultora fazendo prédios aqui, né? Então, eu valido com você, acho que a gente está mais ou menos alinhado com isso, que é injusto da minha parte falar que isso não vai dar certo, mas eu não sei se nós aqui vamos pegar um desenvolvimento que vai ser igual o país de primeiro mundo, que é só steel frame. Eu não sei se eu vou estar trabalhando até lá para fazer isso tudo, mas a gente vem vendo mudança, mas é difícil. Até porque o steel frame, ele vai trazer agilidade, ele vai trazer previsibilidade, industrialização, sustentabilidade, assim como a estrutura metálica. Mas o nosso segmento de alto padrão, ele quer ver os materiais. Sim, né? Ele quer ver o perfil I, quer ver o concreto aparente, ele quer ver a pedra, a madeira. Sim. E o steel frame acaba que ele é envelopado. Né? Você vai esconder tudo. Esconder e... A gente tem um outro problema por estar aqui em Goiás, né, que é a questão da temperatura. Porque hoje no Brasil, não sei se eu estou correto em falar nisso, mas eu acho que na região sul é o que mais tem steel frame no Brasil, a região sul. É verdade. Sul e talvez sudeste já tem algumas coisas, né? Mas aqui em Goiás, por exemplo, essa variação térmica que a gente tem, que chega em maio ali, eu tenho aquela semaninha de frio que chega ali a 10 e depois a temperatura vai a 50, a parte de alguns produtos ainda tem algum problema com questão de trinca e que o cliente aqui não aceita isso na cabeça dele, né? Mas bacana, eu acho que esse é um ponto que nós estamos aí pactuados. E aí você enxerga, Jorge, que assim, você acha que então
dentro aí de uns 10 anos, a gente começa a ver alguma mudança. Tanto que você vê que hoje já tem fornecedores, né? Igual você falou, essa semana teve a inauguração daquela loja. Começa, às vezes, entra um forro, o cara desce uma parede, faz um painel. E aí, devagarinho, ele vai fazendo... Na minha visão, vai ser no futuro uma coisa mais híbrida mesmo, assim. Até por causa do diferencial. O alto padrão tem a questão estética muito forte, né? Assim, o projeto de arquitetura é um ponto muito importante. Então, para o arquiteto fazer um projeto para conseguir executar um projeto de um arquiteto todo em steel frame é um desafio, né? Hoje eu tenho um ponto, Jorge, que é assim, né? Todo mundo que chega para contratar a gente, ele já chega assim, de quem é a culpa? Antes, qualquer coisa que ele vai contratar. Não quero nem saber o que vai acontecer, eu quero saber de quem é a culpa. Então, quando o cara vai contratar a 7 Maia, você que é o responsável, você que vai me dar garantia, você que é o isso, o pós-obra é todo seu. Quando você leva as posições de um pós-obra, de um steel frame que a gente ainda não conhece, aí ele possivelmente o cliente muda de ideia a maioria das vezes. E o construtor, não só a 7 Maia, vários outros colegas, ele não quer esse desafio também, porque ele não está pronto para esse problema. A gente não ganha tanto assim para ser responsável por uma coisa que a gente nunca fez, né? É verdade. Então isso acaba sendo um desafio. Mas vamos para uma pergunta final agora, Jorge, que aí essa eu vou querer ouvir de vocês dois, que aí eu acho que você tá mais na parte comercial, né? Tô mais na parte comercial. E a Érica que pega o dinheiro que você ganha e gasta. Vamos falar assim. Eu sou o não da empresa, né, Jorge? Eu não sou sim, eu sou o não. Não posso pagar. Mas a gente tem aqui no nosso quadro aqui dos fornecedores, que eu acho legal isso, que é assim, eu queria ouvir de vocês, de cada um de vocês, que é por que o cliente tem que comprar da Florenzano ou da True Steel? Faz a venda, se quiser olhar para sua câmera ali, faz a sua venda. Por que você acha que ele tem que comprar de você? É tudo isso que nós falamos aqui. O que a gente mais gosta de fazer é isso, a estrutura metálica. E no segmento de alto padrão residencial, a gente tem esse olhar, né, crítico. A gente vai tentar resolver assim, todas as questões técnicas para trazer o melhor resultado estético, o melhor resultado técnico, com responsabilidade técnica, né, daquilo que a gente faz. Então, no final das contas é isso, o que tudo que a gente mostrou aqui é a qualidade do produto que você consegue entregar, que nós vamos levar para o cliente. Bacana. Eu compraria de vocês. Com esse seu argumento, eu compraria. Érica, vamos lá. O meu argumento... Faz a sua venda aí para nós. Falou da parte das soluções, né? Sim. Da nossa capacidade em ajudar nas melhores soluções. Assim, a nossa empresa é uma empresa, né, pequena, médio porte, mas ela é gerida por nós três. E nossa personalidade é muito alinhada com os valores da nossa empresa. Então, assim, a gente tem muita responsabilidade. A gente é muito preocupado com a palavra que a gente dá para o cliente, sabe? Sim. Então, assim, claro... Você perde o sono se você não cumprir o que você prometeu. Não é o sono de um dia, é o sono de um mês, de uma semana, né? De 2 meses. Então, assim, nós somos muito compromissados. E nós três somos muito diferentes, mas temos isso muito alinhado. Essa questão positivo. Do compromisso, do foco na excelência, sabe? E da responsabilidade. Acho que esse é um diferencial. Esse é o diferencial, sim. Eu falo hoje, Jorge, todas as pessoas que eu vou contratar, tanto para terceirizado ou para meus engenheiros que trabalham comigo. Essa semana eu contratei um cara muito bacana aí, que a gente tá bem positivo com ele. E eu falei o seguinte, falei, cara, se você não for um cara que pensa em obra 24 horas do seu dia, você não serve para estar com a gente. Porque a 7 Maia só pensa nisso. Eu não tô falando que isso é positivo não, porque às vezes até adoece a gente um pouco. Mas nós estamos aqui falando do nosso trabalho, do que a gente sabe fazer, do que a gente gosta de fazer. Então, quando a gente traz os fornecedores que são especialistas nisso, e o cara tem uma vida por aquilo, tem um histórico, né, que já errou, que já pagou prejuízo e honrou o compromisso e desmanchou uma estrutura e fez de novo, isso a gente não tem em qualquer lugar. E a gente tem uma percepção, Jorge, por exemplo, hoje eu estou atuando basicamente Goiás e algumas regiões, a gente não sai de Goiás, vamos falar que nós estamos em Goiânia e as cidades mais próximas. E às vezes eu penso, não, é um mercado pequeno. Não é. Não é. O meu mercado, ele é milionário. Porque hoje tem fortunas do Brasil que estão aqui em Goiânia. Então eu quero ficar aqui, quero atender o meu público. E, cara, quero entregar a vida do que eu faço para isso. Por isso que eu acho muito interessante
o jeito que vocês trabalham. Então, quando você fala assim, por que eu vendo? É porque, cara, eu quero comprar essa responsabilidade, é o que eu tento vender para o meu cliente, tá? E aí, a gente finaliza. O que eu quero pedir para vocês? Gente, primeiro, agradecer a presença de vocês, tá, Érica? Jorge, eu sei que você deve estar aí dando sapituca com o celular, tocando, né? Porque suas obras estão acontecendo. Nós não estamos gravando isso aqui de noite, né? Tá no horário de obra, inclusive, vocês pôs o celular no avião aí, no modo avião, porque ele deve estar, a equipe de obra tá acontecendo, mas queria agradecer a presença de vocês, queria mais uma vez parabenizar vocês pelo que vocês estão fazendo. Eu sei que a gente fala assim, a Setmaier como contratante, a gente não tem um fornecedor exclusivo que eu contrato apenas um, mas a gente tem os melhores. Isso eu posso ter orgulho de falar. E vocês, com certeza, faz parte do time dos melhores que a gente quer que seja junto conosco. Obrigada. Tá? Então, eu agradeço muito pelo tempo. Quero parabenizar vocês. Levo os cumprimentos pro seu pai, Obrigada. tá? Quem sabe a gente não grava uma hora um episódio com ele, que eu acho que ele deve ter cada história para contar, né? Então, mais uma vez, obrigado, Jorge. Que a gente tenha aí muitas e muitas obras pra gente estar fazendo, pra gente aprender e cada vez entregar os melhores trabalhos aí para nossos clientes, tá? Nós que agradecemos, né, a oportunidade e assim, da mesma forma, né, é recíproco, a gente também agradece de ter, né, um parceiro que acredita e que pensa, comunga dos mesmos valores, dos mesmos princípios que a gente na construção. Você é uma referência, viu? Te admiro muito. Eu te agradeço por isso. Aprendo muito com você a cada reunião, a cada encontro. Tem até coisa que você me passou na última que eu já tô aplicando. Isso você sabe disso. Você me paga os royalties. Passa meu pico. E, assim, é um orgulho muito grande a gente estar aqui falando com você, Obrigada. né? Tendo essa conversa. E eu acho que quando a gente faz esse bate-papo, Érica, sobre o nosso trabalho, a gente consegue subir a régua do produto que você entrega, e aí que a gente consegue mostrar para o cliente o que é o valor. Porque muitas vezes... Eu falo que a engenharia, no geral, é muito ruim de comunicar. Quando eu resolvi fazer esse projeto do podcast, eu falei, cara, eu queria falar mais para meus clientes sobre obra. Porque muitas vezes, você já viu quantas vezes um cliente compra um produto e ele não sabe o que ele vai receber? Não é isso? Então, finalizo mais uma vez. Obrigado vocês. Pessoal, vamos finalizar mais um episódio, podcast Setmaier. Fiquem ligados que nos próximos teremos mais fornecedores aí falando de obras residenciais e luxo na construção. Obrigado.